Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que até ontem a imprensa e a esquerda que batia e detonava o Donald Trump todos os dias agora está celebrando pelo fato do Donald Trump ter mencionado durante o seu discurso no qual ele detonou o jeito que o Lula está cuidando do Brasil, o judiciário corrupto, perseguição a opositores políticos, mas ele mencionou que encontrou com o Lula, que eles se abraçaram e ele ficou de conversar com o Lula na semana que vem, dizendo à imprensa que isso é uma grande vitória do Lula. A esquerda mesmo já começou a soltar os memes, é meme para todo lado. Trump e Lula são amigos agora. Deixa eu te contar uma coisa. Donald Trump já sentou com vários líderes mundiais, muitos dos quais ele havia elogiado antes, com o objetivo de fazer com que essa pessoa sentasse com ele e eles pudessem ter um debate. Eu vou lembrar para você, dois momentos que marcaram essas conversas do Donald Trump. Esse aqui é o Donald Trump com Zelensky. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good. Zelensky voltou humilhado para a Ucrânia, revoltado, passou vergonha diante do mundo inteiro. Depois, Donald Trump convidou o presidente da África do Sul. E o resultado foi ele mostrar para o presidente da África do Sul os assassinatos, o genocídio que estava acontecendo e cobrar uma resposta dele, ali, na frente da imprensa internacional. These are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. I don't know. Posso te falar uma verdade? Esse é o objetivo do Donald Trump. É pegar o Lula na frente da imprensa internacional, escancarar, botar na cara dele tudo que tem acontecido com o Brasil. Não sei se com papéis, como ele fez com o presidente da África do Sul e com vídeos. Eu não sei com PowerPoint, mas seria algo constrangedor. Tanto é, meus amigos, que o próprio Lula percebeu isso. Tanto é que ele arregou. Se Lula realmente quisesse resolver os problemas do Brasil, ele concordaria ir até Donald Trump, sentar lá na Casa Branca e falar sobre o que está acontecendo, explicar o lado dele. Afinal de contas, muitas empresas estão sofrendo, as tarifas estão prejudicando o Brasil, tem a sanção contra ministros do STF, vistos sendo anulados e cancelados. O certo seria que o Lula fosse até ele para tentar resolver, para ter a primeira conversa que ele não havia tentado em nenhum momento antes. Fique bem claro isso, tá? Então o Donald Trump ofereceu a oportunidade para conversar. O que o Lula faz? Ele recusa. Ele recusa porque sabe que se ele for até lá, ele vai passar vergonha. Não tem como defender o que está acontecendo no Brasil, não tem como defender o que está sendo feito com o Bolsonaro, nem com a perseguição que está sendo feita com a direita aqui, nem o que o país dele tem feito, ou defender as ações e decisões do Alexandre de Moraes contra cidadãos e empresas americanas em território americano. Então só sobrou para o Lula arregar. Arregou feio. Disse que não vai ter, por causa da agenda, não vai ter como ir lá nos Estados Unidos. Espera aí, isso deveria ser a mais alta prioridade do Lula nesse momento, tendo em vista os prejuízos que as tarifas estão causando a vários setores do nosso país. Mas ele não. Ele disse que prefere falar por um telefonema. Por quê? Porque o Lula sabe que ao chegar lá, ele vai ser encurralado e ele não tem a capacidade de enfrentar Donald Trump. Como ele não pode enfrentar Donald Trump, como ele não pode defender o que está acontecendo, como ele não pode defender o indefensável, sobra a ele uma ligação por telefone. Brincadeira. E aí, a imprensa e a esquerda querendo celebrar mais uma derrota e vergonha do Lula no âmbito internacional. Lula não é nem mais um anão diplomático. Lula é um inexistente diplomático. O Brasil hoje não é falado por nenhuma das grandes nações do mundo. Ninguém quer investir aqui no nosso país mais, porque quem entende um pouco de política está vendo que o Brasil está caminhando para o rumo da Venezuela. E o que vai acontecer é que o capital, a riqueza, vai para fora das nossas fronteiras, porque o nosso território já não dá mais para ficar nas mãos de um corrupto, que só não está preso porque os amigos dele tiraram do STF. Bolsonaro deveria ser solto imediatamente. Mas é tanta atrocidade, é tanta aberração jurídica que acontece no Brasil que eu acho muito improvável que isso venha a acontecer. Por mais absurdo seja o que eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês sabem, Bolsonaro, há quase 2 meses, eu acredito, está trancado dentro de sua casa, sem poder usar redes sociais, sem poder falar com seu filho, sem poder dar entrevistas, certo? E por quê?
Por que que lá atrás, em junho, foi em junho? Não, em julho. Por que que em julho Alexandre de Moraes decidiu impor essas cautelares que foram escalando ao ponto que nós chegamos agora que dentro da casa do Bolsonaro, do quintal dele, tem policial fazendo vistoria no porta-malas do carro toda vez que alguém entra ou sai. E ninguém pode entrar lá com o celular. Bom, eu peguei um pedaço do próprio site do STF, para não dizer que tem fake news envolvida. Cadê o aqui? Do próprio site do STF, quando o Alexandre de Moraes determinou, né, e depois obviamente foi votado pelo resto do STF, da primeira turma, que o Bolsonaro teria que ter cautelar. Por quê? Em seu voto, o relator assinalou que ao longo dos últimos meses, Bolsonaro e o filho, e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, vem atuando junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos com o intuito de obter sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro. A alegação é de que a ação penal 2668, na qual Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado, se trata de perseguição. Vamos lá. Bolsonaro está preso. Tá? Prisão domiciliar é prisão. Porque Moraes entendeu que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e depois Paulo Figueiredo estavam trabalhando numa estratégia internacional com os alienígenas e os Illuminatis para perseguir o Alexandre de Moraes. É mais um caso onde o Alexandre de Moraes é vítima, é o jogador, é o investigador, é o PGR, é tudo. Primeira turma concordou. O que acontece? O PGR fez uma denúncia. E tá aqui, ó. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, não tá aqui, mas o Paulo Figueiredo, no inquérito sobre coação em processo judicial. Jair Bolsonaro não foi denunciado. Mas espera aí. Jair Bolsonaro está preso nesse momento, não é por causa ele recebeu os cautelares, não é por causa da decisão do julgamento, mesmo porque o acordo nem foi publicado ainda. Ele está preso porque o Moraes havia dito que ele, sem consultar ninguém, obviamente, como sempre, que o Bolsonaro estava articulando junto com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por sanções. Só que aí fazem a denúncia, e na denúncia Bolsonaro não está incluído. Na denúncia, Bolsonaro não está incluído. Como que o Bolsonaro pode estar preso por algo no qual ele já teve a denúncia e ele nem participa? Você consegue entender a gravidade disso? Bom, aí vamos lá. Os advogados do Bolsonaro. Bolsonaro pede ao STF fim da prisão domiciliar em ação que envolve Bolsonaro. Não há o menor sentido em manter Bolsonaro preso se ele nem sequer foi denunciado e a denúncia já existe. Não é nem aqueles outros casos das prisões preventivas, onde as pessoas não eram denunciadas por quase um ano. Agora já saiu a denúncia, e o que eu acho? Eles estão tão desesperados para, de alguma forma, condenar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo até o final desse ano, como a própria imprensa já soltou, vai ser um processo 10 vezes mais rápido que o do julgamento do Bolsonaro. Que eles se esqueceram do fato que tem um cara preso por conta dessa denúncia aqui, no qual ele não está incluso. Não tem cabimento uma coisa dessa. E aí, ele fala que tudo é perseguição. O Alexandre de Moraes fala que tudo que é feito contra ele é perseguição dessa milícia digital antidemocrática, os jargões, aqueles mantras, né, que ele sempre fala, que é triste, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, a justiça é cega, mas não é tola. Que jargões de gibi de quinta série. Mas aqui eles esqueceram de colocar o Bolsonaro na denúncia na qual ele está preso. Agora fica a pergunta. Bom, os advogados do Bolsonaro entraram com pedido para revogar as cautelares. Qual será a justificativa? Me fala. Porque assim, medo de fuga. Fuga. Vamos lá, o cara tá com tornozeleira, o cara não tem passaporte. Como que ele vai fugir? Pelo menos, no mínimo, ele deveria poder voltar a usar rede social e dar entrevista. Pelo menos. Gente que foi condenada por por verdadeiros crimes, vamos dizer assim, nem coisas piores, não, porque o Bolsonaro nem cometeu crime, mas por verdadeiros crimes, dão entrevista, vira blogueiro. Como é possível isso estar acontecendo no Brasil e como é possível a imprensa não se indignar? Por isso que eu falo, a imprensa no Brasil, ela está morta, ela morreu há muito tempo. Tem alguns bolsões de sanidades esparçados, assim, bem raros de se encontrar, mas a imprensa morreu. Agora vamos lá, essa decisão tem que sair. Qual vai ser o malabarismo jurídico, algo que ele é expert em fazer, para manter Bolsonaro preso, em prisão domiciliar, se nem na denúncia ele está?